Iniciando umas análises fracas comigo, Eduardo, vou analisar as principais notícias do Flamengo nos principais sites do Brasil. Hoje vou usar o Lancenet, basicamente é Lancenet, qual é o Lance, para fazer a minha análise sobre o Flamengo. Vou pegar os títulos, fazer um engajamento e falar sobre a minha opinião sobre o assunto, sobre o que eu quero falar. Então, a primeira notícia do Flamengo: Luiz Henrique brilha na seleção de Lancelotti e entra na meia do Flamengo. Essa preocupa o Luiz Henrique é antiga, desde que ele veio para o Flamengo que ia contratá-lo. É um jogador que encaixa muito bem no Flamengo, que faz 1 contra 1, parte para cima. Mas além dele tem o Saraiva, que é do Manchester City, Rafinha mesmo do Barcelona, são nomes que me agradam também, que faz a mesma função 1 contra 1, corre, tem o Tibre, tem velocidade, tem qualidade no passe. Então são jogadores que também chamam minha atenção, que também encaixa nesse estilo que o Flamengo quer jogar, com ponta que vá para cima. O Flamengo hoje em dia é um clube que pode contratar. A última contratação do Paquetá mostra o poder econômico do Flamengo. Tem o Boto, que é um cara que sabe muito bem trabalhar na Europa, sabe muito bem vai ser essa transição de negociação. Então vamos esperar para ver. Luiz Henrique encaixa muito bem na ideia do Leonardo Jardim, de ter 2 pontas habilidosos, que sabe conduzir a bola, sabe finalizar, sabe fazer o Tibre, dar a opção da lateral entrar em velocidade. Então são jogadores que eu creio, tendo Pedro como 9 ali, fazendo pivô, daria muito certo no Flamengo. Outra notícia: Xodó da torcida do Flamengo enaltece Felipe Luiz, pessoa de caráter, treinador espetacular. É o Toró, que jogou com o Flamengo, começou no Fluminense como atacante, vai ser muito gols na base, depois jogou como volante, vai ser o sistema de marcação. Sim, Felipe Luiz é uma pessoa incrível, como pessoa, é uma pessoa incrível, parece ser, não conheço pessoalmente, mas parece ser, todo mundo elogia ele. Treinador mostrou sua capacidade, ganhando tudo ano passado, praticamente tudo, só perdeu os 2 campeonatos mundial, o Intercontinental e a Copa do Mundo de Clubes. Tem qualidade, tem um sistema de jogo que ele acredita, tem as peças que ele necessita, faz o time render muito mais esperado. Tinha um time sob controle, tinha tudo para viver anos no Flamengo, mas preferiu não, foi mandado embora. Vamos ver se ele acerta com o clube europeu ou não. Eu creio que o mandado ele embora foi por causa dessa questão, que acho que já previa no meio do ano ali ir para um clube europeu. Então é melhor ele sair agora, porque no meio do ano Flamengo disputando Libertadores, disputando Campeonato Brasileiro, disputando Copa do Brasil. Então ia causar muito mais problemas do que agora no início. Em relação às derrotas, acho que com o Corinthians, o juiz atrapalhou aquele jogo. A expulsão do Carrascal, nós vimos aí nesse jogo recente, jogo brasileiro contra o Corinthians, houve também um soco na cara do Jorginho, aonde o juiz não expulsou. Foi uma conduta muito rigorosa naquele jogo de lá, e nesse nem tanto. Para mim também, no meu gol do Corinthians há uma carga sobre o Varela, mas enfim, eu creio que o Felipe Luiz deve ir no meio do ano para a Europa, com as 2 derrotas, e na Recopa eu acho que ali ele errou nas suas estratégias de jogo, mas nada que apague a linda história que ele fez ano passado. Porém,
eu vejo que acho que ele já tinha um acerto com o clube europeu, estou falando muito do Chelsea, ao qual ele necessitou sair agora do que prejudicar o Flamengo no meio do ano. É mais fácil o Leonardo Jardim pegar o trabalho agora, fazer seus ajustes táticos, do que no meio do ano aquela pressão por quem há título. Vamos ver, posso estar errado, mas é o que eu consigo enxergar que houve. Léo Pereira enaltece a oportunidade de seleção, estou preparado. Léo Pereira fez um bom jogo ontem. Os 2 gols acho que ele não teve culpa. Acho que a culpa ali foi mais do sistema ofensivo e do volante. No primeiro gol o volante tentou driblar. E no segundo o Brasil tentou um ataque, errou, deu chance para o França atacar. E essa cara do gol teve qualidade para ser o gol. O que eu falo dessa seleção brasileira assim, falta aquela malandragem do futebol da América do Sul. Eu creio que no primeiro gol o jogador que perde a bola, aquele negócio de cair e abraçar a bola, pediu falta, ficou olhando pro juiz, o cara roubou a bola, ligou o contra-ataque, fez gol. No segundo também podia dar um puxão, agarrar o jogador, não deixar o jogador continuar a jogada, trocar o gol por um cartão amarelo. Eu acho que falta essa malandragem do futebol sul-americano. Praticamente a grande parte dos atletas jogavam no Brasil e sabia lidar com essa situação de jogo. Esse futebol bonito que fica printindo, futebol bonito. Eu acho que o futebol tem que ser competitivo, tem que ter inteligência para jogar futebol. A Copa do Mundo é um jogo só que resolve ali. Passou da fase de grupos, mata-mata. Então o Brasil tem que ficar muito atento, não deixar parar o lance, fazer com as faltinhas, amarrar o jogo. Também faz parte do futebol. Ter essa malandragem de saber segurar o jogo e colocar o seu futebol para jogar. Mas eu creio que o Ancelotti na seleção brasileira está fazendo um trabalho de testar jogadores, conhecer alguns jogadores, convocou Samuel Lino, depois não convocou mais, não deu ainda oportunidade a Pedro, deu a oportunidade para Léo Pereira agora, deu oportunidade a Léo Ortiz. Estou falando só de jogador do Flamengo, mas ele está fazendo isso com outros jogadores também. Paquetá chamou, mas falou que conta com ele. Ele está tentando testar algumas peças para ver quais são as peças que encaixam melhor com a ideia de jogo que ele quer e como ele vai colocar isso em campo. Então ele não está dando combustível para os times rivais da Copa do Mundo. Tipo assim, conhecer quem são os jogadores do Flamengo, tá ali Flamengo, a seleção brasileira está ali testando. E quando tiver na Copa do Mundo, vai ter 20 dias para treinar e vai dar os ajustes técnicos do que a seleção necessita. E ele sabe quais as peças que ele pode contar e vai pegar muita seleção de surpresa. Eu lembro de 94, a seleção brasileira sofreu muito para classificar e foi também muito criticada. Chegou na Copa do Mundo, o Romário resolveu aquela Copa do Mundo. Então eu espero assim que quando a seleção brasileira sofre essa pressão, possa responder na Copa do Mundo. Vamos para mais notícias. Sem espaço com Jardim, Prata pode viver cenário incerto e pode, aí na notícia completa pode sair. Estou lendo só o título que está aqui na imagem, mas vou falar sobre o Prata. Prata é um jogador que está sendo cobrado, chegou a vez dele, já foi muitos jogadores cobrados, Royal, teve outro elenco do Flamengo, o Arrascaeta está sendo cobrado por baixo nível, o Pedro já foi cobrado, o Samuel Lino foi cobrado, hoje está como titular, e a vez do Prata. Se ele não responder, tem aí Luiz Henrique, já foi citado na matéria,
Eu tenho outros nomes, acho que pode fazer ponto esquerdo, tem a base que muitos jogadores com talento que pode fazer essa mesma função que o Prata faz. E questão de ser um falso 9, o Flamengo tem dinheiro no mercado, também já está com os nomes para ser 9 do Flamengo, para dividir com Pedro. Tá tentando muito o Caio Jorge, mas eu creio que no mercado europeu tem outros nomes que também pode servir ele para fazer a camisa 9. Então, Prata que busque melhorar a sua adaptação no Flamengo para que possa ficar muitos anos no Flamengo. Senão, hoje em dia o Flamengo mostra que desfazer jogador é coisa rápida e contratar também, porque hoje o Flamengo tem poder de compras, tem uma finança estável, não depende muito mais de vendas de jogador. É bom, é fundamental o Flamengo vender jogadores, mas não necessita tanto das vendas de jogadores, porque as suas receitas é muito grande. Sua receita financeira. O Flamengo abre e venda, tem ingresso para o jogo contra o Santos. Ontem eu falei da bilheteria, é um combustível financeiro para o Flamengo muito grande, são 24 milhões, lugares são não valer a memória, são 24 milhões que eu li ontem. Então vamos comprar ingresso, vamos encher o Flamengo Santos. O Flamengo está ali na briga pela liderança. O Flamengo precisa pegar essa liderança e fazer uma cordura para que no final do ano, com as finais, quartas de finais, semifinais da Copa do Brasil e Libertadores, possam ali variar o elenco e dar descanso para o elenco. Vamos para mais duas notícias rapidinho. Lúcio de Castro, se eu quiser falar de Zico, não vou entrar na matéria do que ele falou, falar sobre o Zico. O Zico está se posicionando muito bem na imprensa, em vários assuntos, colocando temas favoráveis, criticando. Ontem eu estava ouvindo ele falar o maior artilheiro do Maracanã, Pedro do novo Maracanã. O Zico falou, não tem nada disso não, eu sou o artilheiro do Maracanã só porque colocava cadeias novas, reformava, eu ainda sou o maior artilheiro. Então, tipo assim, não desmerece a história de quem já atuou ali no Maracanã por muito tempo. Então ele continua o ídolo, continua o craque, e que falta faz Zico, principalmente na seleção brasileira, um camisa 10 talentoso como ele. O Brasil tenta refazer ali o jeito, mas assim, quando enxerga a seleção brasileira, falta um camisa 10 com talento para dar um passe, quebrar um sistema defensivo com um toque de bola. Eu sinto muito falta, e lembrando Zico aqui, em vez dessa lembrança. Vamos para a última matéria. Flamengo convida Vinícius Júnior e Mbappé para jogo da Libertadores no Maracanã. Falar muito de Mbappé, Flamengo, depende mais do jogador, como é o caso do Vinícius Júnior. Vim para o Flamengo para ver a torcida ser uma boa, mas eu creio que esses jogadores, assim, Vinícius Júnior tem uma paixão, mas é aquele negócio, ou abre mão do dinheiro, ou vem viver a alegria de jogar no Flamengo. Então tem que colocar na balança essas coisas. Ou eles querem ganhar dinheiro ou quer ser feliz. Então depende muito desses jogadores, o que eles querem para ele. Então a gente resta o Flamengo só esperar. O Flamengo não tem como competir com o salário europeu nem americano, que o real é desvalorizado, mas o Flamengo paga super bem para uma realidade de quem quer viver no Brasil, que quer viver no Rio de Janeiro, que quer viver a alegria de estar no solo brasileiro e viver as maravilhas que Deus criou no Brasil. Então depende deles vir, e a escolha sempre será deles. O Flamengo ainda está muito longe da realidade de pagar super salários para grandes jogadores.
Então, finaliza a análise Fala Comigo, Eduardo. Amanhã eu volto falando mais sobre o nosso Flamengo.